Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Provérbios 10, verso 13. Se há algo, amados, que nós, todos os dias, lutamos contra, que nós resistimos, é contra a repreensão do Senhor. Mas entenda bem, sabe por que Deus nos repreende? Porque Ele nos ama. E outra coisa que é evidente é que Deus nos ama. Ele provou isso na cruz do Calvário, quando Ele viu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas, amados, mesmo muitos de nós sabendo disso, a gente sabe a palavra, a gente sabe que Jesus morreu pelo nosso lugar, sabe que Jesus morreu, que Ele se entregou por nós, mas a gente não retribui a gratidão, porque realmente não temos como retribuir, sabe? Em pagamento, em nada, mas retribuir em gratidão é possível. É você ajoelhar, um dia você orar e falar: obrigado, Senhor, por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter recebido a minha sentença. Obrigado por ter tomado as minhas chicotadas, por ter sido crucificado em meu lugar. Mas muitos de nós não fazemos isso. Mas a gente se desvia do caminho. A gente se desvia do caminho do Senhor. Mas é aquilo. Um dia eu vi uma história que quando o pastor está guiando o seu rebanho de ovelhas, ele lá está guiando. Quando uma ovelha foge, ele a puxa pelo cajado, né? Na ponta do cajado há uma espécie de gancho. E por esse gancho ele vai, põe no pescoço da ovelha e a puxa de volta. Porém, se essa ovelha ela continuar insistindo em fugir, ao redor dos dias, dos meses, das semanas e dos anos, etc., esse pastor, ele pega a vara e ele quebra uma das pernas daquela ovelha. Você pode pensar agora: nossa, que brutalidade. Realmente, se a gente vê de fora, a gente pensa: nossa, pra que isso, né? Mas entenda, ele faz isso para que ela não se afaste do rebanho e algum predador a coma. Algum urso, algum lobo, algum leão, muitas vezes, quando é mais pro lado, né, do Oriente. E ele quebra uma das pernas daquela ovelha e depois que aquela ovelha tem a perna quebrada, ele pega aquela ovelha nos braços e leva ela para onde ele for. Aonde ele for, ele leva ela no colo. E com o tempo, aquela ovelha entende que o pastor fez o que fez porque ele a amava muito e ele não suportaria perdê-la. E assim Deus é conosco. Deus nos ama muito, mas se nós continuarmos insistindo em fazer a coisa errada, em continuar insistindo em fazer o que nos der na telha, fazer o que nós quisermos, Deus ele vai usar a vara. Deus ele, usando aqui a nossa história, Deus ele vai quebrar uma das nossas pernas. E não é porque Deus é mau, mas é porque Deus nos ama. Então ele não pode nos ver indo para o abismo, indo para a condenação eterna e ficar quieto e permitir isso. Ele vai usar os meios. Ele vai usar os meios dele. Meio que, embora para nós que estamos de fora seja brutais, sim, mas acontece. Eu já vi um caso, um testemunho de um pastor. Não lembro quem me contou ou aonde eu vi. Um pastor, antes dele ser pastor, ele ia pra raves e tudo. E um dia ele bêbado numa rave, ele foi, se acidentou, caiu de um palco, quebrou, fraturou a coluna e ficou paralítico, né, na cadeira de rodas. E aí depois dele ficar paralítico na cadeira de rodas, ele foi e virou um pastor. Não sei o que aconteceu, como que foi o testemunho dele, mas é mais ou menos isso. E hoje ele conta que entende que Deus fez isso com ele, permitiu que isso acontecesse com ele, permitiu que isso acontecesse com ele para que ele se voltasse para ele. Entende? Agora você pensa: nossa, Deus permitiu que o cara ficasse sem o movimento das pernas, preso numa cadeira de rodas,
para que ele se convertesse, é como eu disse para você, se necessário for, sim. Porque Deus prefere que a gente passe por algum problema aqui nessa terra do que passar a vida sem problemas e acabar no inferno. Deus prefere que a gente tenha alguma coisa aqui nessa terra para acabar bem no céu, onde não vai ter doença, não vai ter dor, todas essas coisas. Mas por isso que aqui diz, nós devemos ser sábios. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Então nós devemos ser sábios, nós devemos buscar a vontade do Senhor dia após dia. Nós devemos ter o temor do Senhor, que em Provérbios mesmo diz que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos saber que o Senhor é Deus na nossa vida, não importa o que aconteça. Nós devemos buscar a face do Senhor na tua palavra, nos louvores, na oração. Você deve orar sem cessar. Aí você pensa, nossa, eu não vou fazer mais nada? Eu vou passar o dia inteiro orando? É isso que você quer? Não o que eu quero, mas se preciso, faça. Eu sei que eu e você temos as nossas obrigações, temos trabalho, temos escola, temos faculdade, não importa o que seja. Mas até mesmo nesses momentos, nós podemos saber que a vontade do Senhor é perfeita. E que mesmo a gente não orando, a gente não precisa se ajoelhar no meio de todo mundo e orar. Mas a gente pode entrar na presença do Senhor em silêncio, não precisamos falar nada e apenas agradecer no nosso coração, falar, Senhor, como é bom sentir a tua presença nesse lugar. Como é bom saber que o Senhor está comigo, apesar de tudo, em qualquer lugar que eu for. Como é bom, Pai. Dá-me forças para continuar nos teus caminhos, para continuar guardando a tua palavra no meu coração. Como eu já disse aqui numa palavra, construir uma arca no coração, né? Então é exatamente isso. Isso é você falar com Deus todo dia. Mas por isso que nós devemos ser entendidos, devemos buscar a palavra do Senhor. Devemos concordar com a vontade dele todos os dias. Mesmo que nós não entendamos qual que seja a vontade dele, devemos concordar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entende agora, mas um dia a gente vai entender. Como diz no livro de Jeremias, o que faço agora, vós não entendeis. Mas um dia virá que vocês há de entender. E é exatamente assim com a gente hoje. Nós não devemos ser ignorantes, mas devemos ser sábios a partir de todas as coisas, para fazer a vontade do Senhor. Porque como diz na segunda metade desse versículo, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Compreendeu? A vara é para as costas do que sabe que está fazendo errado e continua. A vara é para as costas daquele que não quer saber dos caminhos do Senhor, continua fugindo. E eu te digo, é melhor você vir pelo amor do que pela dor. Essa frase não é bíblica, mas não poderia ser mais verdadeira. Então, de que lado que você está? Dos entendidos? Dos sábios? Ou pros tolos? Pros faltos de entendimento? Escolha o seu lado. Não fique em cima do muro, porque não existe um terceiro caminho. Ou é Deus, ou o diabo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é a vida, ou é a morte. Jesus tem a vida para você. Ele tem a cura para os seus machucados. Ele tem a cura para as suas feridas. Você só precisa crer e continuar confiando nele. Porque ele vai cuidar de você. Ele sempre cuida. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Provérbios 10, verso 13. Amém, amados. Amém.